Durante o último mês, o estado do Rio Grande do Sul está enfrentando aí uma das piores tragédias de sua história. Neste cenário, garantir o acesso aos cuidados da saúde mental a todas as pessoas com intervenções centradas na comunidade e terapia de grupo são vitais para ajudar as pessoas a se ajustarem, à vida após a tristeza e se adaptarem aos seus futuros previstos. Nosso assunto de hoje é o luto coletivo e recuperação de traumas causados por grandes tragédias. Tema de hoje, do Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Saúde e Qualidade de Vida e o nosso assunto de hoje é o luto coletivo e a recuperação de traumas causados por grandes tragédias. Para tanto, nós estamos aqui em nossos estúdios com a presença do psicólogo Carlos Eduardo Seixas, mais conhecido como Cadu, né? Exato. É uma dúvida de qual dos dois mais conhecidos. Vamos mesclando aí durante o programa. Bom, o Cadu é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em psicologia da saúde. Perfeito. É isso? Mais alguma coisa? Perfeito. Vamos deixar assim. Deixamos por aí. Tem temas mais importantes agora, né? Cadu, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar aqui conosco no Saúde e Qualidade de Vida. E a gente procura justamente, descontrair um pouquinho. Perfeito. Porque realmente a situação é bastante complicada. Na edição anterior aqui do Saúde e Qualidade de Vida, com a nossa convidada, que foi uma médica, nós já, inevitável, já tratamos também, a respeito dessa situação pela qual passa o nosso estado aí, infelizmente. E antes de eu começar e entrar no assunto aqui, eu já quero abrir esse bate-papo contigo aqui, a tua participação, pedindo aí para tu fazer uma avaliação, de maneira geral, sem nada específico, de toda essa situação, que a gente está vivendo aí, que os nossos irmãos gaúchos aí estão vivendo. Santa Maria, ainda como todos têm dito aí, a gente ainda está agradecendo porque tivemos casos pontuais, Exato. Cadu? Perfeito. Mas no restante aí do estado e daqui a pouco quase que na totalidade, das cidades aí que compõem o nosso estado, a situação é bastante grave, Vidas perdidas, as pessoas perdendo tudo, O que dá para se dizer, Como tu está fazendo a leitura aí dessa situação, que começou ainda no final de abril, dia 30 de abril, que iniciou tudo. Exato. Mais uma vez, prazer em tê-lo conosco. Eu que agradeço, viu, eu agradeço muito pelo convite, a satisfação de estar do teu lado aqui no nosso programa e dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite para os nossos telespectadores aí. O que é interessante, viu, a gente está num momento onde, na verdade, o mais delicado é a gente tentar avaliar alguma coisa. Por quê? Porque existe uma fala na psicologia que ela é muito clássica, que quando uma pessoa está ansiosa, ela está com excesso de futuro. Quando uma pessoa ela está depressiva, ela está com excesso de passado. E quando uma pessoa está estressada, é porque ela está com demandas excessivas no momento presente. Então, o que nós vivenciamos hoje aqui no nosso estado, nesse período, nesses últimos dias, e vai acabar se estendendo, infelizmente, a gente está no momento de estresse. E o momento de estresse, ele é uma avaliação constante do que está acontecendo agora, onde os nossos recursos, os nossos mecanismos, eles são muito importantes nós termos um foco do que pode ser feito neste momento. Tá? Só que a cada dia que passa... Está tudo muito focado no agora. Exato. Neste momento. Por isso que nós estamos vivenciando o quê? A gente está vivenciando um estresse emocional. Entendeu? E esse estresse emocional pode levar a quadros de ansiedade,
quadros depressivos, entre outros, que a gente pode abordar daqui a pouquinho mais, mas o momento ele é um momento de estresse, ou seja, as coisas do momento estão acontecendo e é difícil pegar uma avaliação, porque uma avaliação que tu faz hoje nessa data, talvez amanhã já não sirva mais. Então, o que a gente tem como uma postura muito forte, como foco principal nesses momentos? É a gente conseguir transmitir para as pessoas uma sensação de temos como ter um certo controle e vai haver uma organização. No momento que a gente pega as pessoas que estão extremamente perdidas, seja no aspecto físico, um aspecto financeiro, um aspecto material, um aspecto psicológico, elas precisam sentir que existe essa possibilidade de apoio. E aí que entra o tema que a gente comentou do coletivo. Eu gosto de usar uma metáfora, viu, Seu, que ela é o seguinte: se um tenista ele está jogando para ter um resultado, quem é o responsável pelo resultado? É o próprio jogador. Um jogador de futebol que joga numa equipe já terá uma sensação que ele não é o responsável por, ele vai ter um apoio, ele vai ter uma estratégia, ele vai ter pessoas auxiliando ele. Nesse aspecto, este momento coletivo, ele é muito importante. As pessoas, se a gente tivesse pessoas onde elas estariam extremamente desamparadas, não percebendo que há movimentos de tanto questões políticas, serviços de saúde mental, coisas do governo, de que vai haver ajuda, vai haver apoio e tu não tá sozinho. Aquela famosa luz Exatamente. No fim do túnel. Tu consegue instaurar a esperança de que, peraí, vai haver apoio para não lidar com isso sozinho. E isso dá uma sensação de acolhimento muito forte que é extremamente importante nessas horas. Tanto que tem programas... Isso de certa forma minimiza um pouco esse sentimento, esse estresse, essa situação vivida no momento? Existe a palavra, viu, Seu, que ela é o acolhimento. Para o acolhimento isso é muito importante. Só que a médio e longo prazo, e aí que vai entrar muitos nossos desafios na saúde mental, um acolhimento que ele pode ser muito positivo no início, ele pode se tornar uma coisa negativa a longo prazo. Por exemplo, vamos dizer que eu estou sendo acolhido e eu estou com uma perspectiva de que as coisas vão mudar, de que vão me auxiliar e daqui a pouco começa a não vir um auxílio, eu começo a perceber que é mais difícil do que eu esperava, ou eu começo a perceber que outras pessoas que antes estavam semelhantes a mim, já estão tocando a vida, já estão... E eu não tô. Opa, aí começa o quê? Começa a raiva, começa a comparação, começa uma série de movimentos que podem me prejudicar. Entretanto, neste momento que nós estamos vivenciando esse estresse, ele é muito importante haver esse acolhimento. A gente não tem como tratar ninguém. A gente não tem como falar em sintomas específicos no momento, porque a pessoa está vivenciando um estresse transitório. Ela não saiu desse quadro. Todos os profissionais da área da saúde, viu, Seu, quando a gente comenta sobre isso, a gente sempre fala assim, depois que vai vir os problemas, depois que virão os problemas pessoais, né? E é muito interessante, eu lecionava uma cadeira de intervenções em situações de crise na graduação, qual é a diferença de uma catástrofe para uma tragédia? Catástrofe, a gente usa esse termo quando o que provoca a catástrofe é a força da natureza. A tragédia, a gente usa esse termo quando existe uma responsabilidade humana por detrás daquele sofrimento. Por isso que a gente fala tragédia daqui, tu tem um rosto. E por que eu estou falando sobre isso? Isso é importante. Porque a maneira como a gente absorve eventos catastróficos ou de tragédias influencia muito em como eu vou absorver e como eu vou me preparar para lidar com isso. Salvo-guarda algumas interpretações, a questão da catástrofe é mais fácil de eu conseguir aceitar ela, porque é uma força da natureza, tu entendeu? Então isso faz com que esse coletivo acaba sendo influenciado, sofrendo de uma maneira mais ampla, que facilita com que as pessoas possam se identificar. Vamos lá. É algo que não poderia ser evitado. Exatamente. Exatamente. Não quer dizer que não exista uma dor, muito pelo contrário. Tanto que a gente fala que o quê? A catástrofe das enchentes gera uma porrada ou milhares de tragédias pessoais, entendeu? Então, neste momento, o que a gente tem como foco, viu, Seu? É acolher, instaurar esperança, e o acolhimento, muitas vezes, tu não tem que saber o que fazer. Basta tu estar ali presente, basta daqui a pouco tu ter um abraço, basta daqui a pouco tu saber orientar.
o que deve ser feito nesse momento, para justamente instaurar a esperança de que, assim, nós vamos controlar as crises, controlar esses problemas que estão acontecendo, te reorganizando para tu voltar a ter o teu funcionamento futuro. Então, passo a passo que a gente tem nos acolhimentos acaba sendo justamente isso. Instaura esperança, dá a sensação de que isso vai haver um controle, nós vamos te reorganizar para fazer tu funcionar novamente, até mesmo melhor do que tu poderia ser antes. Cadu, só essa questão vou voltar um pouquinho na questão da nomenclatura da catástrofe e da tragédia. Neste episódio, então, é correto nós falarmos... Catástrofe. Catástrofe. Quando a gente se refere às enchentes... Mas ela se mescla a algumas coisas que poderiam não ter acontecido, correto? Perfeito, exatamente isso. Porque o que é interessante, viu, Seu? Quando acontece uma catástrofe natural, eu dava um exemplo em sala de aula assim, é muito mais fácil, entre aspas, eu conseguir aceitar que a minha mãe faleceu num terremoto, sim, do que no prédio da construtora do cara que mora perto da minha casa. Entendeu? Ok. Num eu tenho um processo de aceitação que ele é mais natural, digamos, aconteceu. É uma força maior, entendeu? No outro vem o quê? Eu quero justiça, eu quero raiva, eu quero partir para cima. Eu quero saber quais os motivos que levaram a... Perfeito. Né? O que aconteceu? Foi material que foi usado que não era bom, foi isso, foi aquilo. A pessoa começa a buscar... Exato. Né? Por isso que a maneira como a gente absorve, como me ativa internamente... É diferente. É diferente. A representação mental que eu tenho de sofrer uma catástrofe ou sofrer uma tragédia vai impactar diretamente na maneira de como eu vou reagir a isso. Completamente entendível. E essa questão aí que tu falaste também do que lá no início pode... ser muito bom e mais lá adiante, isso aí também não tem como, né? Porque como tu falou, esse é o momento de acolher, né? Perfeito. Agora saber, não sei se eu vou falar bobagem, mas saber se esse acolhimento vai seguir logo mais lá à frente, seja da forma como for esse acolhimento, né? Perfeito. Ou o acolhimento das próprias pessoas que nesse momento estão juntas, ou até, enfim, como tu falou aí, a gente tá a todo momento aí recebendo e sendo informado da questão das medidas, né? Tanto do governo federal quanto do governo estadual. Perfeito. Então realmente isso aí tem que se consumar, né? E isso cria uma expectativa, e muito grande, né? Perfeito. E a gente fala, viu, Seu, que é o seguinte, existe uma fórmula para a felicidade. Quando a realidade é melhor do que a tua expectativa, tu tá feliz. Entendeu? Então, existem alguns tipos de movimentos que estão acontecendo, que estão gerando expectativas futuras. Isso é bom, porque instaura a esperança. Com o passar do tempo, isso é um processo que tem que ser continuamente sendo avaliado e reavaliado. Por isso que é difícil a gente fazer uma avaliação específica de dizer, é isso. Não. Porque a cada dia está havendo mudanças, a cada dia é mais desabrigada. Hoje mesmo aconteceu um episódio da chuva novamente em Porto Alegre, que bairros que não foram atingidos acabaram sendo. Então, e aqueles que já estavam com a água já baixando, voltaram a ser alagados, né? Então infelizmente. Exato, essa flexibilidade ela é extremamente importante, mas o que não pode faltar nesse momento é essa sensação de acolhimento, de que pessoas semelhantes, é a psicologia das massas que a gente chama, de que existem pessoas semelhantes a mim que estão passando pelo mesmo, e isso dá uma sensação de amparo, tu entende? Eu não estou sozinho. Quer dizer, não é só comigo. Exatamente isso. É aí que vem a questão da força da empatia, porque a gente só consegue sentir empatia por pessoas que eu me sinto próximos. A gente tem algo em comum. Eu sou gremista, eu sinto mais empatia por gremistas do que por colorados, nesse aspecto. Sim. Quem passa por uma catástrofe, por exemplo, quem está com essa dor, quem está com essa tragédia, que está com traumas, eles se sentem mais empáticos porque literalmente, popularmente falando, a união é que acaba dando essa sensação de força. Só que neste momento, como nós estamos sob várias constantes mudanças no presente, de condições, de questão de chuva, questões climáticas, materiais, enfim, é difícil de dar essa segurança. E a segurança vem no apoio social. O que justifica, Cadu, seria, de repente, essa empatia que tu está falando, mas o que justifica tantas pessoas neste momento, né, estarem aí sensibilizadas, estarem ajudando?
poxa, a gente está vendo aí, né, Perfeito. diariamente, quase todos os estados, né, o Brasil inteiro se voltando para o Rio Grande do Sul, muita gente, inclusive, vindo, né, estando Perfeito. pessoalmente no estado, em algumas cidades, principalmente Porto Alegre, né, que se agravou bastante a situação. O que faz com que essas pessoas tenham esse... No mundo que a gente vai vivenciando hoje, viu, Seu, onde cada vez mais parece que a gente está cultivando relações mais superficiais, mais baseadas na razão, eu sempre gosto de dizer que quanto mais racional uma pessoa se apresenta, mais emocional ela é. Entendeu? Porque a razão e a emoção, elas são uma balança. Se tu é racional demais, é porque tu tá com a emoção desligada. Só que a tua balança faz assim, às vezes. Uhum. E esse momento... Mas o ideal é ela estar no equilíbrio? A regulação emocional, ela é isso. Momentos que eu devo ter a emoção ativada, eu ativo. Momentos que eu devo ter a razão ativada, eu consigo fazer assim. E este momento, ele é um impacto tão grande, que é aí que vem a conversa de trauma, a gente vê as pessoas em situações de vulnerabilidade, a gente vê o sofrimento, que o nosso lado emocional, ele é mexido. O nosso lado emocional, ele é ativado. E aí vem toda essa questão de valores. As pessoas que acabam tendo essa identificação com os seres humanos, que olham os seres humanos como seres semelhantes, a gente tem duas formas de olhar as pessoas. Ou tu tem uma competitividade ou tu tem um senso de equipe. Se tu vê uma pessoa como competidor, tu tá vendo ele como um adversário. Então tu fica assim, bem feito, tipo, olha aí, né, eu tô querendo passar por cima de ti. Quando tu vê a sociedade como uma equipe, a gente vê como semelhantes. E aí isso acaba algo sendo extremamente ativado. positivo. O outro positivo. Já é um lado mais negativo. Exatamente, né? Ele é um lado que faz com que a gente tenha um interesse de, peraí, é eu contra tu. No outro é nós juntos. Nós juntos. E essa sensibilização, a força dessas imagens acaba mexendo com o nosso emocional, acaba mexendo com os nossos valores. Tanto com pessoas que têm isso como um valor, ou seja, eu me sinto muito bem ajudando os outros, eu tenho uma sensação de que parece que eu não estou fazendo nada, eu estou sendo egoísta ou eu estou fazendo algo errado. Assim como pessoas ali que a gente pega Minas Gerais, a Serra Carioca, que também passaram por coisas semelhantes e se colocam mais ainda nesses papéis. Então essa ativação emocional, esses valores emocionais da pessoa que a gente tem como sociedade, porque o homem das cavernas, se a gente fosse sozinho, a gente não sobreviveria aos animais selvagens. Quanto maior a coletividade, mais chances de me reproduzir, de conseguir alimentos, de combater os animais, eu teria. Então o ser humano é um ser sociável. Mas eu não gosto dos outros. Tu aprendeu a não gostar. Mas a gente nasce com a necessidade de socializar. Claro. E o impacto, a magnitude dessa tragédia, dessa catástrofe, e como o trauma mexe no nosso emocional, a gente acaba tendo uma iniciativa de, peraí, eu tenho que fazer minha parte ajudando o outro, e se explica muito por esses valores emocionais. Por isso que tanta gente está aí realmente sensibilizada. Inclusive, eu estava conversando com alguns colegas que a gente não tem noção da magnitude, do impacto que isso tomou a proporção. A gente vê gente na Arábia Saudita com bandeira do Rio Grande do Sul, tu vê filas em Portugal e na França de donativos, e é interessante, até uma coisa para a gente entender melhor, acontece em muitos lugares, no Afeganistão está acontecendo enchentes, mas parece que a mobilização aqui ela é mais forte. Mais forte, né? Tá certo. Vou pedir só um tempinho, nós vamos agora a um intervalo, né, aqui no Saúde e Qualidade de Vida, voltamos em seguida com o psicólogo Cadu Seixas, falando, né, a respeito aí de toda essa situação que o nosso estado está passando aí, enfim, luto coletivo, recuperação de traumas causados por grandes tragédias é o nosso assunto de hoje. Nós já voltamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. As pessoas não acreditam, né? Você amar e deixar ir, mas é possível. A gente vive isso.
Ser família acolhedora é cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente que foi afastado da sua família de origem por uma ordem judicial. Quando a criança é acolhida, a gente já se apresenta como família acolhedora, explica para ela que ela foi acolhida porque o pai e a mãe não puderam cuidar dela naquele momento e que eles vão ser cuidados e que nesse meio tempo nós vamos cuidar dela com todo carinho, respeitando muito a história de vida dela. E a gente faz um trabalho justamente de retomar a história dessa criança para que ela saiba que ela pode ter relações seguras, relações amorosas, né? Para que essa criança esteja pronta para seguir o caminho dela quando a justiça definir se ela volta para a família de origem dela ou se ela vai ser adotada. E já vai chegar a hora de você ir para sua família do pra sempre, tá bom, linda? Eu acho que a gente tem que se abrir para entender que é possível fazer esse trabalho, que a gente precisa que a comunidade ela se sinta afetada, ela se sinta motivada e mobilizada a ser rede. Não mudam só a vida de quem a gente acolhe, muda o nosso jeito de enxergar a vida e a sociedade. Muito bem, nós já estamos de volta aqui com o segundo bloco do Saúde e Qualidade de Vida e a gente seguia conversando aqui, eu e o Cadu, no intervalo. A gente está recebendo hoje aqui o Carlos Eduardo Seixas, o psicólogo Cadu Seixas, para falar a respeito, né, dos traumas coletivos, enfim, e a gente está falando sobre toda essa situação aí que o nosso estado está vivendo e aí vão surgindo muitos assuntos, muitas coisas no meio disso tudo e no primeiro bloco o Cadu falava a respeito das pessoas, né, das cidades, né, dos estados que já viveram, né, esses traumas, já tiveram aí algumas tragédias. E aí eu quero pegar esse gancho aí, Cadu, para te perguntar se, por exemplo, se essas pessoas, elas de certa forma, entre aspas, têm um entendimento maior, melhor do que hoje o nosso estado aqui está vivendo, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá, enfim, né? Os locais aí que já tiveram, né, problemas também graves, né? Talvez tanto quanto aqui o Rio Grande do Sul. Tu falava sobre a sensibilidade, né? Eu te perguntava, né, por que tantas pessoas estão ajudando aqui o nosso estado? E para essas que já, digamos, como se diz, né, viveram, sentiram na pele, né? Fica de certa forma mais fácil esse entendimento do que o gaúcho está passando? Muito boa colocação, viu, seu? Porque assim, ó, não tem como dizer que não, né? É como eu falo brincando, por exemplo, assim, ó, às vezes uma pessoa me procura para um atendimento psicológico, que ela tem um problema com o filho, ela quer saber se eu sou pai, tu entendeu? E aí não quer dizer que obrigatoriamente eu tenha que ser pai para entender o que um pai sente, até porque a paternidade ela é uma coisa extremamente individual, aliás, os processos psicológicos são individuais, né? Entretanto, o que eu quero te dizer com isso? Essas pessoas que passaram por traumas, por tragédias semelhantes a essas nossas, elas podem ter muito próxima uma noção de saber o que a gente está passando. Sim, com certeza. Porque eventos semelhantes disparam sensações semelhantes, tá? Agora, não quer dizer que elas, sabendo o que a gente está passando, que de fato elas sabem, elas podem imaginar. E entre eu imaginar como tu está se sentindo, eu te dizer eu sei como tu se sente, isso é muito diferente. Mas sintetizando essa pergunta, sem sombra de dúvida, as pessoas que vivenciam processos na vida que têm o mesmo valor, que têm o mesmo significado, que têm uma magnitude semelhante de experiência, sem sombra de dúvidas, elas conseguem se vincular mais a isso.
É muito comum a gente ver isso como, viu, seu? Às vezes tu pega uma mulher que ela foi diagnosticada com câncer de mama e ela não consegue se sentir acolhida por nenhuma pessoa a não ser outra que já teve câncer e removeu a mama e vem conversar com ela. Tu entendeu? Porque aí dá aquela sensação de, opa, eu me conecto contigo. Tu sabe o que eu tô falando, tu sabe o que eu tô passando. E aí, a partir... E também aquela coisa de, não sou só eu, né? Exatamente isso que eu ia concluir. Aí dá essa sensação de, opa, eu tô sendo acolhido, eu tô me sentindo apegado, eu tô me sentindo amparado. Perfeitamente isso. E é bem isso, né? E de certa forma, parece que aí acontece uma coisa assim, ó, de uma segurança maior, né? O apego, né? O apego, a conexão de apego, ela é muito maior. Ela é muito maior. Sem sombra de dúvida. Cadu, com relação às marcas, né, as marcas psicológicas aí, quais são as principais, né, ou transtornos que um trauma coletivo pode trazer aí, pode gerar? Como a gente estava comentando, neste momento a gente tem que cuidar para não patologizar dois processos que são necessários, tá? Nós estamos vivenciando, como eu falei, um momento estressor. E o estresse, ele debilita o corpo. A gente fica com dificuldade de dormir, não tem como, às vezes, tu não sentir o clima mais pesado. Aqui em Santa Maria, a gente não está passando nem por 20%, basicamente, do que a gente vê na TV. Isso. Mas a primeira semana após enchente, os atendimentos todos foram focados nisso. Tu entendeu? É mesmo? Exato. Porque fica aquela vibe pesada. Vocês, profissionais da área, sentiram isso? Com certeza. Nitidamente. Com certeza. Porque o que acaba acontecendo, para tu entenderes melhor? Tem uma coisa que ela tá na superfície que eu falo para ti assim, ó, tá, vamos trocar de assunto. A gente troca de assunto, 3 assuntos depois a gente volta para falar nisso. E por que isso é importante, viu, seu? Porque a gente está num momento de estresse onde os estímulos que a gente recebe, eles são muito pesados. Imaginem nesse aspecto, imaginem que eu tô com os meus estímulos tudo aqui dentro, tá? Tá tudo na superfície, tá tudo quentinho. Eu me acordo e eu durmo com esses estímulos. Então fica mais fácil de eu ventilar, fica mais fácil de eu botar para fora. Então eu preciso falar. Eu não tô interessado no que tu quer ouvir, eu só quero falar, Porque isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade que ela é saudável e necessária no acolhimento, sabe por quê? Porque se eu guardo, se eu engulo, se eu inibo essas informações que eu estou tendo, eu vou introjetar como memória traumática. E depois fica mais difícil de trabalhar. Por isso que na tragédia da Kiss, o acolhimento inicial aos sobreviventes da tragédia era, fala, bota para fora. O momento que eu precisar falar, fala. Então, o estresse e o luto, eles são necessários. E não existe passar por luto se tu não sentir tristeza. Entendeu? Luto sem tristeza é patológico. Então tá tudo bem nesse momento nós estarmos tristes, tá tudo bem a gente ter ansiedade, tá tudo bem a gente estar inquieto, tá tudo bem a gente estar estressado, tá tudo bem a gente estar tenso, porque o momento é de tensão. Uma pessoa saudável é aquela que a realidade justifica o que eu sinto. Se eu tô num velório e eu tô triste, tá tudo bem. Se eu tô num velório e eu tô me matando de rir, eu tô errado, porque não é a realidade. Sim. A nossa realidade está pesada. A nossa realidade... A energia está ruim, vamos dizer assim. E aí o que nós temos que cuidar? Quando isso passar, a gente tem que ficar atento, porque eu diria que tem uns 4 possíveis sentimentos deste momento que, se não forem acolhidos, se não forem tratados de maneira correta, de maneira assertiva, podem se transformar em transtornos. Como, por exemplo, estresse pós-traumático, que é a definição de trauma, viu, seu? Trauma é quando eu vivencio de maneira direta ou indireta um evento que colocou em risco a minha integridade física e psicológica. Ou seja, nós estamos passando por um momento traumático. Se isso não for trabalhado, eu posso vir a vivenciar o que a gente chama de transtorno de estresse pós-trauma. Que aí eu vou passar por momentos onde daqui a pouco eu tenho aquela sensação de vai acontecer de novo. Eu estou revivenciando memórias. Então o estresse pós-trauma é uma coisa que a gente tem que ficar atento. A ansiedade não é um transtorno, mas dinâmicas de ansiedade, onde daqui a pouco eu começo a imaginar coisas negativas. Isso me ativa um sintoma fisiológico desconfortável. Eu começo a catastrofizar as informações, a só pensar coisas negativas. E eu vou percebendo que eu não consigo agir, isso vai me paralisando, e eu vou entrar em um transtorno de ansiedade, que também pode acontecer. Depressão.
A tristeza não é uma depressão. Uma tristeza que tu não ouve ela, que tu não acolhe ela, com o passar do tempo ela se torna uma depressão. E a tristeza, ela é um sentimento que está sempre vinculado ao quê? A sentimentos de ausência, vazio ou perdas. A gente vai ter que sentir tristeza. A gente está sentindo tristeza. E as pessoas, se não souberem acolher ou lidar com essa tristeza, elas vão fazer quadros depressivos no futuro. E um último aspecto que eu chamo a atenção, as pessoas fazem muito hoje em dia mecanismos, subterfúgios de evitação emocional. Ah, daqui a pouco eu não tinha o costume de beber, agora eu percebi que eu estou bebendo toda noite. Eu estou começando a usar substâncias, eu estou começando a ativar compulsividades do uso exagerado do celular, eu estou me dizendo, cuidado que daqui a pouco pode pintar algum tipo de problema de compulsão, de uso de substância. Então, estresse pós-trauma, ansiedade, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e o uso de substâncias como forma de evitação emocional, eu não prevejo o futuro, mas é muito provável que a gente vai ter. Eu tenho ouvido, e enfim, pessoas também comentam, né, nesse processo todo, comentam que justamente estão tendo dificuldade para dormir, estão dormindo menos. Tem pessoas que já, né, também se ouve falar, poxa, eu não estou evitando, não quero mais assistir televisão, não quero mais, né? Isso aí são fugas, como tratar isso, como identificar isso, Cadu? Excelente, nós vamos ter que fazer outros programas, Seu. O tempo vai ser curto, né? É interessante, né, viu, Seu? Porque como a gente diz assim, ó, cada pessoa na vida aprende coisas que levam ela a desenvolver estratégias de enfrentamento. Se eu te disser, não olha, para algumas pessoas a melhor coisa pode ser olhar, para outras não. Vai depender de cada caso. Então a gente prima muitas vezes por orientações que elas se baseiam num equilíbrio. O que eu falo para as pessoas hoje em dia? Não te acolhe e não vai dormir assistindo só isso, mas não deixa de te informar. Então pega um momento do dia, eu gosto de ver, por exemplo, 2 telejornais durante o dia que eu olho essas notícias, depois eu troco de canal, eu vou ver uma coisa de viagem, mas eu não estou deixando de me informar. Então eu estou dosando um grau de informação e exposição que não estou gerando um abuso e daqui a pouco eu só vejo isso agora na minha vida. Eu fico alienado, eu fico transtornado com isso. E aí as pessoas que às vezes não gostam de falar durante o dia, elas acabam tendo pesadelo com esses conteúdos. Porque quando tu dorme... Por aquilo que absorveu... Perfeito. De forma... Perfeito. Porque quando a gente dorme, o mecanismo de defesa, ele descansa. E aí vem todo aquele conteúdo que eu não queria ter consumido, entendeu? Então não adianta não estar a par do que está acontecendo, mas tu não precisa te afogar naquilo ali. Bom, mas e aí agora eu vou te pedir uma dica então, né? E para quem precisa o tempo todo, o dia inteiro, para quem trabalha com a informação, né? Que é o nosso caso. Aí é como eu te digo assim, né, viu, Seu? Eu adoro pegar a fala, como tu falou, e dizer assim, ó, tem 2 problemas na tua fala. O dia todo e o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tu não pode ser profissional o tempo inteiro e o dia todo. Então, nos momentos que tu estiver no teu selfie, né, de outros papéis, te distrai com outras coisas. Tem que sair um pouquinho. Com toda certeza. É que nem eu falo para as pessoas, né? Tempo produtivo não é sinônimo de tempo de trabalho. Tempo produtivo é sinônimo de tempo que tu investe em ti. Tu tirou meia hora para jogar um pádel, tu tirou meia hora para dar uma volta, te fez academia. Bem, tempo produtivo. Ponto. Ou seja, esse equilíbrio. É o ideal. É o ideal, é o recomendável. É o recomendável. O ideal e a palavra equilíbrio são muito bonitos no dicionário, mas na prática... Bom, Cadu, quais são aí os maiores desafios, né, nesse acolhimento, né, dessas pessoas, enfim, dos indivíduos, das comunidades? Vamos falar do nosso caso agora, do que a gente está vivendo, né? E, na verdade, pelo que tu disse, é o que vocês estão hoje também tratando mais nos consultórios, né? Perfeito. Tem 2 coisas que são interessantes de diferenciar, viu, Seu, que é o quê? Acolhimento não é tratamento. Tá? Acolhimento é exatamente um acolhimento. Tu tá na linha de frente, tu tá ali. Ah, mas eu vou lá, não sei o que eu vou fazer. Tu vai chegar lá, tu vai receber uma orientação, segue ela.
Às vezes, tu pegar uma criança e tu levar ela para brincar e distrair enquanto os pais... já é uma forma de acolhimento. O que é o acolhimento? O acolhimento ele é muito focado em situações que geram a sensação de descontrole e desorganização. É uma crise. Qualquer coisa que faça uma sensação de acomodação, de organização, de opa, peraí, tem alguém me amparando, já é terapêutico. Então o acolhimento ele é isso, como é que nós vamos acomodar. A gente ouve as pessoas dizendo, a nossa preocupação agora é salvar vidas e dar o básico para essas pessoas. Isso é o acolhimento. Que é o mais urgente. Que é o mais urgente, que é o que é possível ser feito agora. Mais do que isso, neste momento, não tem como. Agora, as maneiras como a gente vai fazer e os tipos de tratamentos que a gente vai propor, que aí vão vir propostas públicas, de políticas públicas, de tratamento em grupo, de serviço público, de terapia individual, aí a gente deixa de olhar o coletivo e a gente passa a ver o indivíduo. Tratar o individual. Porque tem pessoas, as pessoas podem até se espantar um pouco com o que eu vou dizer. A grande maioria das pessoas que passaram por isso, elas vão conseguir dar a volta por cima de uma maneira satisfatória, sem maiores, entre aspas, sofrimento. Tem pessoas que vão sofrer muito. E tem pessoas que vão ficar até melhor do que estavam antes. Eu vou dar um exemplo nisso. Aí, o difícil de falar de tratamento coletivo, quando a gente olha o indivíduo, o povo, é o seguinte: tem pessoas que vão perder e vão precisar se readaptar a uma qualidade de vida que talvez elas não venham mais a ter. Uma coisa é eu, com 22 anos de idade, perceber que eu tenho uma perspectiva de reconstrução. A outra coisa é uma pessoa com 70 anos de idade que começa a interpretar aquilo como outra maneira. Entendeu? E aí, o que acaba acontecendo nessa questão que a gente fala do tratamento? Tem pessoas que perderam tudo. Tem pessoas que não tinham quase nada e que daqui a pouco vão receber donativos, vão receber coisas melhores. Eu não estou dizendo que isso é positivo ou negativo, mas é um processo que a gente tem que olhar muito pelas individualidades. Então, quando a gente fala no termo coletivo, eu tomo cuidado porque o foco nosso no coletivo é principalmente agora, acolhimento. Tratamento coletivo, daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, muito provavelmente eles vão começar a aparecer. Agora, o tratamento individual, a gente tem que perceber que no Brasil a gente tem uma mentalidade que ela é muito errada. A gente espera adoecer para procurar ajuda. A gente não procura ajuda quando sente que está começando a ficar mal. É a prevenção, né? Exatamente, é o ideal de novo. É verdade, é verdade. Aqui em Santa Maria, nós falando do acolhimento, aqui em Santa Maria já foi até divulgado, anunciado aí a questão do acolhimento, né? Que acho que já está funcionando, que inclusive acho que é no mesmo local, na Conrado Hoffmann, né, perto da Avenida Fernando Ferrari, onde também funcionou ali no período, né, da Covid, enfim, da tragédia da Kiss, né? Isso. Então é importante, né, também os governantes aí se preocuparem, quer dizer, é muita coisa, né, para se preocupar, é muita coisa para providenciar, mas a saúde mental é extremamente importante, né, Cadu? E isso aqui em Santa Maria, né, Wilson, possibilita a gente fazer esses movimentos antes, porque como eu comentei, a nossa cidade não sofreu tanto como a gente vê o Taquari, a Grande Porto Alegre, a Serra. Eles estão no momento onde eles não tem como organizar nada a não ser organizar o acolhimento. E o básico, que é o quê? Roupa, donativos, alimentação, né? Claro. Que o pessoal fala, dar dignidade para quem perdeu tudo. Então, neste momento, o importante é isso. Nós, em Santa Maria, a gente possibilita porque, em termos de magnitude de prejuízos, né? Do impacto disso... A nossa situação ainda é confortável. Felizmente é bem melhor nesse aspecto, né? Cadu, para aquelas pessoas, tu comentava agora, né, das situações aí, né, que as pessoas vão passar a viver um pouco melhor, outra, enfim, mas aquelas pessoas aí, a gente vê aí a todo momento, né, pessoas com 80 anos, a vida inteira moraram naquele mesmo local, construíram uma vida, né, naquele imóvel, naquela casa ali, e daqui a pouco vê tudo literalmente ir por água abaixo, né? É complicado, é difícil, né, para uma pessoa já, né, nessa faixa etária, assimilar isso aí, né, entender isso aí e enfrentar, né? Muito. E aí entra de novo a força do acolhimento e do coletivo, tu entendeu?
Porque na abordagem cognitiva comportamental, viu, a gente preconiza o quê? Não é o fato que gera o que eu sinto e o que eu faço, mas sim a interpretação que eu estou fazendo daquele fato. Se daqui a pouco uma pessoa interpreta isso como eu sou uma pessoa ruim, eu estou sendo castigado, ou é por causa de Deus, ou isso daí é para me provar eu ser uma pessoa melhor, ou daqui a pouco não, isso vem... A maneira como as pessoas vão começar a absorver o que está acontecendo, a representação mental que elas vão criar desse processo que está acontecendo, vai influenciar muito a maneira como elas vão agir para lidar com isso. Mas sem sombra de dúvidas, a gente ouve muitas pessoas de uma terceira idade, os idosos, às vezes eles não têm vontade de fazer um movimento maior, por exemplo, de mudar pequenos hábitos, porque foi assim, eu tenho pouco tempo de vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de população em especial, porque é como te disse, uma coisa é eu ter esperança de que eu tenho uma vida inteira para frente para reconstruir. A outra coisa é parecer que, eu fiz tudo, perdi tudo, agora não tenho nada. Da onde é que eu vou acabar? Porque construiu uma vida inteira, durante uma vida inteira. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É muito delicado isso, né? Então, a maneira como cada pessoa introjeta um evento vai justificar muito como é que ela vai, que estratégias de enfrentamento ela vai começar a colocar, né, em jogo. E que tipo como é que isso vai afetar o psicológico dela? Se vai para um trauma, se vai para uma resiliência. Tem pessoas que vão sair disso daí mais fortes, mais estruturadas. Ou seja, a gente vai ter um pouquinho de tudo, né? Eu sempre gosto de dizer que cada ser humano é um mundo à parte. E a gente tem alguns milhões de mundos aí sendo influenciado por essa catástrofe que a gente está passando. Agora, é muito necessário isso que a gente comentou, né, viu, o luto, ele é necessário, tá? As pessoas que estão bem hoje é bom suspeitar. Eu ia justamente entrar nessa, antes de nós encerrarmos aí, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, Marcelo, aí, mas eu ia justamente entrar nessa questão porque hoje nós temos aí, infelizmente, são mais de 160 óbitos, né? Então nós temos todas essas pessoas, essas famílias que perderam alguém, ou alguns, né, porque mais de uma pessoa, né, em algumas famílias, e ainda estão enfrentando toda essa situação, né, perderam familiares, perderam o que tinham, quer dizer, é um processo bastante delicado, complicado, né, e como é que fica esse luto aí, daqui a pouco não dá nem para viver ainda esse luto, porque está ali no meio de toda essa... né, esse transtorno, essa coisa toda, né? Perfeito, viu, eu diria que a gente tem três processos que a gente tem que passar. É cuidar para que isso não se torne um trauma, tá? Ou seja, que seja memorizado como um trauma. A gente passa por um processo de transtorno de adaptação, que a gente fala, sempre que a gente tem mudanças significativas no nosso estilo de vida, seja financeiro, seja geográfico, seja um relacionamento, seja o que for, isso gera um estresse no organismo que a gente precisa de um tempo para se adaptar. Então, sim, nós estamos passando, se a gente fosse dar um diagnóstico, por um transtorno de adaptação, porque as coisas estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, tem um processo de luto que ele precisa ser sentido. Em vários aspectos. Tem famílias que perderam pessoas, entes queridos, tem pessoas que perderam bens materiais. Mas bem material é diferente. Não. Às vezes a gente tem um afeto pelo bem material que tu não recupera mais. Então... Não, são a história, né? As histórias das pessoas, a vida, né? E tu pode ter uma nova, ou melhor, e não é a mesma coisa daquele apego que tu tinha. Então existe um processo que a adaptação, que envolve lidar com o estresse e procurar se adaptar às condições, e luto, eles não vão ser opções para a gente passar por isso de maneira saudável, eles são necessários, tá? E o luto, ele é uma mescla de sentimentos, tem negação, tem raiva, tem barganha, tem aceitação, tem tristeza, é uma miscelânea de coisas. Junto a esse estresse que a gente vivencia, que cada dia é uma coisa nova, é como eu digo, vamos tentar se organizar e se apoiar, né, instaurando esperança e gerando esse movimento humano que a gente está tendo pelo próximo, pelos semelhantes, e sem sombra de dúvida, isso vai acabar passando. Quando? Não sabemos, mas
processos doloridos vão ter que ser sentidos, senão alguma coisa não vai estar legal. Cadu, eu só quero te perguntar, que a gente sempre ouve muito falar, enfim, existem aí processos específicos, né, do luto, etapas específicas do luto? Sim, dependendo do autor e da abordagem que a gente trabalha, viu, o luto ele tem fases. Então tem alguns tipos de lutos que eles são diferentes. Tem aquele que tu sabe que tu vai perder, então tu vai te preparando para. E tem o luto, que é da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma das maiores referências em termos sobre a morte e o morrer, que ela fala que um luto ele é um processo que a pessoa precisa passar por 5 momentos. Só que esses momentos eles não são bonitinhos, né? Eles não são sequenciais. Tu pode passar os 5 no mesmo dia, tu pode passar os 5 durante um ano, tu pode ficar preso durante um tempo num, né? Então, o pior momento do Mas luto, eles acontecem juntos? Não. Eles podem se misturar, mas eles têm momentos específicos que eles acabam acontecendo. Por exemplo, se eu tô na negação, eu tô na negação. Se eu parto para raiva, eu entro na raiva. Tu consegue identificar eles pintando, mas tu pode ter eles ao mesmo momento de maneira separada, mas no mesmo dia, no entendeu? mesmo dia, no mesmo episódio de choro, de desespero, de tristeza, tu pode começar a chorar por causa de raiva. Mas aí tu vai ver os componentes de um processo de luto acontecendo. E aí quando tu estaciona em um? Não é legal. Não é bom. Não é legal, porque aí é, como eu digo, é que nem tem uma teoria que a gente chama muito boa, da teoria da personalidade do Erik Erikson, que ele diz que o ser humano, a gente passa 8 fases da vida, onde cada fase da vida tem um conflito. Tu tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, tu vai ter um momento que tu vai ter que ter iniciativa na tua vida, mas consequentemente tu vai ter que lidar com a culpa de ter ela. E o ser humano, o ser saudável, não é aquele que passa pelos eventos positivos. É aquele que vivencia os dois, mas o positivo se sobrepõe. Entendeu? Então, como lutos são fases, tu precisa ter momentos de conexão com essas fases. Mas tu só vai conseguir aceitar uma perda se tu te conectar com a tristeza. E eu me preocupo muito mais com uma pessoa, viu, que chega no meu consultório dizendo assim, minha filha faleceu há 2 dias, mas eu tenho que trabalhar, do que aquele que chega para mim dizendo assim, tô sem chão e eu vou ter que parar um pouco porque eu não sei o que eu vou ter que fazer. O segundo está mais conectado com o que aconteceu. Com a situação, com o momento. Exatamente. Por isso que tristeza, ansiedade, né, o estresse que a gente está vivendo no momento, tem que fazer parte, porque a gente está vivendo. Mas essa que disse que faleceu e que precisa trabalhar, não significa que ela não esteja triste, enlutada, sentindo. E aí o que é? Aí eu te pergunto, é uma fuga, é uma maneira de não enfrentar? Aí vai depender do estilo de enfrentamento que eu vou conhecer que aquela pessoa tem, tu entendeu? Porque é como a gente fala assim, às vezes eu gosto quando as pessoas dizem pra mim assim, parece que eu não sinto as coisas. Mentira, tu tem medo de sentir, entendeu? Porque por detrás de achar que tu não consegue sentir as coisas, talvez tu sinta tanto, tu tenha tanta coisa para sentir que tu não te permite te conectar com aquilo, é o 880. Sim. Então, o que é novamente que entra aquela palavrinha bonita, o equilíbrio. Tu não vai deixar de trabalhar talvez, mas tu também não pode deixar de ter momentos que tu vai ter que lembrar da tua filha que tu perdeu. Agora, se tu trabalha, chega em casa, continua trabalhando, quando não tá trabalhando, tá comendo, tá bebendo, e depois tu dorme, e depois no outro dia tu faz a mesma coisa, tu tá funcionando na evitação. Aí vai depender de cada caso. Cadu, antes de encerrarmos, o que dá para se dizer, né, ao final desse nosso bate-papo aqui, desse programa, enfim, para as pessoas, né, para todos nós, né, que ainda estamos nesse episódio aí, né, da tragédia aqui do estado, o que tu enxerga logo mais ali à frente, né, porque é um processo, é algo que, como a gente comentou aqui, né, não se estanca, né, aqui, não. Muito pelo contrário, quer dizer, as pessoas estão muito comentando aí, poxa, agora quando as águas baixarem, realmente é que se vai ver a dimensão de tudo, o tamanho do estrago, né, de certa forma, de maneira geral. Então, o que dá para tu dizer, né, como profissional para todos, né? Porque são as pessoas que estão passando por dificuldades, são as pessoas que perderam as famílias, são as pessoas que perderam as suas coisas. Somos nós, né? Por exemplo, aqui em Santa Maria, que também tivemos os nossos problemas, né? Estamos aí, né, com também todo esse
esse momento, né, lá no Centro Esportivo Municipal, com as doações, enfim, envolvidos. Então, para todas as pessoas, né, que estão assistindo isso, que estão vivendo isso de alguma forma, né? Eu acho, Wilson, que uma das coisas que a gente pode começar essa parte final é meio que dando os parabéns de como a sociedade está abraçando a causa, né? De como a gente está vendo todo esse movimento de voluntariado, de compaixão ao próximo, que é uma coisa que surpreende, porque no mundo de hoje eu estou até surpreendido de ver isso, eu estou feliz de ver esse aspecto. O que eu acho que as pessoas precisam ter em mente é que a gente está vivenciando um realismo, e como eu falei num dado momento do nosso programa, o realismo, a pessoa saudável é aquela que se conecta com o que está acontecendo, e o realismo, ele não está legal, tá? Ele está um pouco mais negativo, ele está pesado, nós vamos ter adversidades, nós vamos ter dificuldades, onde algumas pessoas vão conseguir passar com maior facilidade e outras não, e tá tudo bem. Importante as pessoas perceberem até onde tu pode dar conta, até onde tu pode ir, até onde tu precisa de ajuda, até onde tu vai precisar de apoio ou não, e saber que a perspectiva é que o quê? O prognóstico é que a gente se prepare para passar por esse processo que vai gerar o estresse, vai gerar o luto, como a gente está falando, que isso vai acabar se estendendo, e muito importante, procurem não tentar adivinhar ou criar pensamentos futuros de como as coisas vão ser ou como as coisas vão estar, se vai ser fácil, se vai ser difíceis. Procurem muitas vezes tentar fazer planejamentos, mas tragam os pensamentos de vocês para ações no agora. Porque o que a gente está vivenciando é um momento de estresse onde as coisas estão acontecendo agora. Apenas pensar não vai ajudar. Pensamentos que geram ações é o que a gente está querendo fazer. E às vezes uma ação, tu não tem que te cobrar fazer algo que, parece que eu não estou fazendo nada, parece que eu não posso te ajudar. Se tu pegar um cobertor e levar num lugar, já é uma baita de ajuda. A gente se cobra às vezes tomar decisões que resolvam os problemas, mas todas as pequenas decisões são somatórios que levam a gente a resolver os problemas. Então eu diria para a gente continuar com esse senso de união, com esse senso da empatia, saber que isso vai se estender também, assim como essas dificuldades, e principalmente, o que gera mudanças são atitudes, não apenas pensamentos. Ficar lamentando pode levar à depressão, ficar imaginando coisas negativas podem gerar ansiedade, então um foco mais no agora. E tem muitas pessoas que estão nesse momento falando, né? Poxa, eu fui fazer alguma coisa, fui ajudar, porque eu não conseguia mais ficar parado em casa, só vendo, só... Então é realmente isso aí, né? Que bom. Carlos Eduardo Seixas, psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e mestre em psicologia da saúde. Prazer imenso em tê-lo aqui. Da mesma forma, meu querido. A gente vai ter que já agendar, né, marcar um outro momento aí, né, para participação aqui no Saúde e Qualidade de Vida, porque é um prazer. Claro, o assunto aí, né, é amplo, enfim, e, né, espero que daí em um outro momento, né, que não estejamos falando, né, de uma situação tão grave como essa que a gente está passando agora. Cadu, muito obrigado por ter vindo ao Saúde e Qualidade de Vida, né? Obrigado por ter estado aí conosco. Tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado mesmo. Ok. Então, e assim nós vamos encerrando, né? Com a participação do Cadu Seixas, vamos encerrando mais este Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco e até o próximo programa. Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4 Soluções Empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais.